Bíblia comigo na primeira carta de João, ou primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Abra, por gentileza, em nome de Jesus. Primeira carta, ou primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Sim ou não? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Senhor, essa é a tua palavra. Sim, Jesus. E nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Continua falando conosco de uma maneira clara, em bom tom. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse mundo, né? Aqui na primeira carta ou primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15, vai nos falar com clareza: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. A primeira coisa que nós precisamos entender, compreender, assimilar, é: que mundo é este? Que mundo é este? Quantas mudanças em tão pouco tempo nós temos vivenciado, né, nesse mundo? As coisas não são como antigamente. A gente observa que as coisas que aconteciam na época dos nossos pais não são as mesmas coisas que acontecem na nossa época hoje, e não será também as coisas que vão acontecer na época dos nossos filhos, né? Mas antigamente não está tão longe de si. O que está acontecendo então com a sociedade? O que está acontecendo com a família? As perguntas que nós fazemos aqui nessa noite, que estamos pontuando, nos rodeiam, e a cada momento as nossas mentes nos questionam. Por isso é necessário nós conhecermos, nós entendermos um pouco do nosso tempo, da nossa cultura, porque se a palavra de Deus está falando, não amem o mundo, nem as coisas que há nele, eu preciso compreender e entender que mundo é esse. Como que eu vou lutar contra uma coisa que eu não compreendo? Como que eu vou lutar contra uma coisa que eu não tenho entendimento? Até porque eu preciso entender para explicar para os meus filhos. Eu preciso entender como sacerdote para explicar para minha esposa. Eu preciso entender como um líder para explicar para a igreja. Que tipo de mundo que a palavra está se referindo? Aqui alguns historiadores chamam a presente época de pós-modernidade, né? Quais são as características do ser humano pós-moderno? Em que elas influenciam nosso modo de ver a vida e as nossas ações e regras. Então, primeiro nós precisamos entender quais são as características da pós-modernidade. E aqui nós vamos primeiro, dentro dessa lista, falar sobre autonomia. O que significa autonomia?
na visão pós-moderna. Autonomia. As pessoas são dirigidas por elas mesmas, pelo que pensam. As antigas instituições estabelecidas que normatizavam a vida em sociedade perderam espaço e força com a família, escola, igreja ou Estado. O direito à liberdade tem colocado o indivíduo acima da coletividade. Então, a famosa autonomia hoje é dirigida pelas próprias pessoas. As pessoas falam que tem autonomia, e essa autonomia, ela não se submete a nada e nem a ninguém. Ela tem as próprias decisões. Relativização da verdade. O que vem a ser a relativização da verdade? São verdades inquestionáveis de alguns anos atrás. Hoje não passam de dogmas radicais de certos grupos setorizados. Hoje não se fala mais sobre a verdade. Não se fala mais sobre a verdade, mas sobre uma verdade que é própria de cada indivíduo. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria verdade. Ela não se submete à verdade absoluta. E qual é a verdade absoluta para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o cristão? A palavra de Deus. Só que essa relativização da verdade são pessoas que têm a sua verdade, a própria verdade, dentro da pós-modernidade. Então aqui nós precisamos alargar a nossa visão, ampliar os nossos horizontes. É contra isso que nós temos lutado, igreja. É contra isso que nós precisamos nos posicionar. E aqui eu continuo. Vamos falar também sobre crise ética. A ética fundamentada em valores foi substituída pela ética fundamentada na estética. O feio se tornou bonito e o bonito se tornou feio. O errado se tornou certo e o certo se tornou errado. O bandido se tornou mocinho e o mocinho se tornou bandido. Então os valores aqui, eles vão se invertendo. E qual é o papel da igreja? Qual é o papel nosso como homens de Deus e como mulheres de Deus, como jovens de Deus? É nos posicionar, é abraçarmos mais e mais a palavra de Deus, é vivermos mais e mais a palavra de Deus e nos impormos contra tudo isso que tem vindo para descaracterizar os princípios, primeiros bíblicos e depois morais. Aqui continua falando sobre a era da imagem. Migramos da era da escrita para a era da imagem, o que tem gerado superficialidade no conhecimento. Isso levado para o campo da imagem pessoal gera a crise do parecer, em que cada um quer ostentar o que não é. As pessoas querem ostentar uma coisa que não é. E por que não falar do hedonismo? Que é isso, pastor? Resgate da filosofia grega, da busca pelo prazer como finalidade principal da vida. Sendo assim, tudo aquilo que atrapalha o prazer é evitado.
E a gente pode dar o exemplo, por exemplo, educar os filhos. Por quê? A gente pode dar esse exemplo? Porque educar os filhos demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço. E vamos ser sinceros, educar filho não traz prazer. Pelo contrário, educar filho traz um desgaste físico, emocional e, por que não falar, até mesmo financeiro. Mas as pessoas não estão mais preocupadas com isso. E porque não se preocupam com isso, vivemos também a era do descartável. A era do descartável é o consumismo de nossos dias, aliado à tecnologia que sempre está gerando novos produtos. Trouxe a era do descartável. Tudo se torna produto descartável, inclusive as pessoas, os relacionamentos. Felicidade está intimamente relacionada com ter e consumir produtos. Então, se eu tenho, automaticamente eu sou uma pessoa de valor para o outro. Se eu não tenho, eu sou descartado. Vamos falar também sobre a ausência de ideias. A ausência de ideias. Ideias políticos para transformar a sociedade e a nação não existem mais. A juventude não luta mais por ideais como no passado. Mesmo porque não os tem. A maioria dos ideais humanos são egoístas e pequenos, relacionados ao seu próprio bem-estar. Então aqui nós estamos vendo alguns pontos que nós estamos lutando. É contra isso aqui que nós estamos lutando. É contra isso que o seu filho tem que lutar na escola. É contra isso que você, pai e mãe, precisa se posicionar. Vamos falar também aqui da cultura eclética. A variação de estilo em nossos dias nunca foi tão grande no campo da cultura, da moda, do comportamento. Não há uniformidade ou unanimidade em estilos e gostos. Então, os gostos são completamente variáveis. Eu preciso posicionar qual cultura o meu filho tem que seguir, qual cultura a minha família tem que seguir. É a cultura que eu ensino dentro da minha casa, uma cultura bíblica, uma cultura cristã, um estilo bíblico, um estilo cristão, ou eu posso permitir deixar o que o meu filho seja enveredado pelo estilo mundano, pela cultura mundana. Por que não falar da era do feeling? Essa palavra inglesa significa sentimento. Hoje, o importante é sentir. As pessoas têm isso dentro delas. Sentir algo, uma sensação, algo diferente. Se isso acontece, então a coisa foi boa. Se não acontece, não foi boa. Não há julgamento moral de certo, errado ou prejudicial ou algo benéfico. Então todas as pessoas, elas querem e elas lutam desesperadamente por sentir algo. Por quê? Porque a vida delas estão baseadas no sentimento, na emoção. E a Bíblia diz que nós, que somos de Deus, nós vamos na contramão do sentimento. Porque nós não somos guiados por vistas. Nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos. Nós somos guiados pelo que, igreja? Pela fé. Pela fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê e convicção daquilo que se espera. A impessoalidade, o que quer dizer, pastor? Vivemos uma cultura de massa.
cada pessoa é engolida pela massa e perde seu valor de pessoalidade, de identidade própria e única em que Deus a criou. Relacionamentos pessoais são substituídos por virtuais. Não há contato, não há diálogo, toque ou carinho. Está dentro da impessoalidade. As pessoas dentro de uma casa preferem ficar mais tempo no celular, vendo vídeos que não acrescentam nada na sua vida do que o diálogo. Quantos maridos são assim? Quantas esposas são assim? Quantos filhos são assim? Já não investem mais tempo em ter uma conversa, em ter um diálogo, em almoçar juntos, jantar juntos, tomar café juntos, em ter um momento familiar, em cultuar ao Senhor juntos. Não. Vivem essa impessoalidade. Também pontuamos o imediatismo, a grande velocidade da informação e do transporte, a facilidade de se comprar e consumir e outros fatores criam no coração humano a ansiedade de ter seus desejos atendidos prontamente. Paciência, espera, resignação, perseverança são palavras quase fora de moda em nossa sociedade. Conhecendo essas características, então, podemos entender melhor o que acontece com a humanidade, o que acontece com famílias e o que tem acontecido dentro da nossa sociedade. Então aqui, a partir disso, também podemos lutar para transformar essa realidade e mostrar que a fé em Cristo é o melhor remédio para este mundo inconstante em que vivemos. Então, após ter esse esclarecimento desses tópicos falando sobre a pós-modernidade, nós podemos então entender e compreender o que diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Ele está falando: não amar o mundo nem as coisas do mundo, porque são opostas a Deus. Quando nós também nos deparamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 15 e 16, olha o que diz a palavra do Senhor: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então nós não somos desse mundo. Nós não podemos compactuar com esse mundo. Então eu preciso estar atento, eu preciso estar vigilante. Agora entenda, por que o próprio Senhor Jesus ora em favor dos seus seguidores, pedindo ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Por quê? Por que isso? Porque existe um propósito de Deus não nos tirar do mundo. Existe um objetivo. Pelo contrário, no versículo 18, ele fala: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Nós fomos transformados, fomos chamados, fomos lapidados e estamos sendo capacitados dia após dia. Para quê? Por causa de um propósito. Por causa de um propósito.
Então aqui é importante ressaltar que apesar de não sermos deste mundo, estamos neste mundo. Nós estamos nesse mundo. Não podemos compactuar com as coisas do mundo. Mas ao mesmo tempo, não podemos também nos alienar deste mundo. Não. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me impor. Eu tenho que ter a convicção de quem eu sirvo, de quem eu adoro, de quem eu exalto. Então lá na escola, quando eu me deparar com uma situação em que os meus colegas me criticar por eu ser de Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso falar, eu sou de Deus mesmo. Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não me envergonho deste Evangelho. Eu não me envergonho de ter uma comunhão com Ele, de ter uma aliança com Ele. Eu não me envergonho de ter tido com Ele um encontro. Não, eu preciso entender e compreender que o cristão verdadeiro não é alienado, mas ele é enganchado, ele é preparado. Por quê? Porque ele busca em Deus combustível para se manter de pé. Nós não podemos, irmãos, nos acovardar. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, recuar. Pelo contrário, Jesus nos deu um papel nesse mundo. Deus nos deu um papel nesse mundo. E foi falado aqui pelo cooperador Juliano. A Bíblia nos diz que nós somos o quê? O sal da terra. Ser o sal para a humanidade, luz para o mundo. Então é por isso que você, dentro da sala de aula, você não pode se acovardar. É por isso que lá no seu trabalho você não pode recuar. Você não pode se esconder. Você não pode ter medo. Não. Você precisa se posicionar. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que nós fomos chamados para quê, pastor? Para dar sabor. Nós não fomos chamados para nos acovardarmos. Nós não fomos chamados para nós recuarmos. Pelo contrário, nós fomos chamados para brilhar. Porque a Bíblia nos diz que quem habita em nós é o Senhor Espírito Santo. Esse brilho não é um brilho próprio. É um brilho que vem dele. É um brilho que é gerado dentro de nós pelo Senhor Espírito Santo. E quando as pessoas olham para nós, elas vão ver esse brilho, elas vão ver esse fogo, que não vem de nós mesmos, mas vem dele. Vem do nosso Senhor, vem dele. A vida das pessoas, então elas passam a ter sabor. Por quê? Porque você está ali. Elas são impactadas através da sua vida. A vida das pessoas passa a ter um direcionamento. Por quê? Porque você é a luz. Então sermos luz para os perdidos, porque conhecemos a luz do mundo. Você conhece a luz do mundo. Você tem essa experiência. E você pode passar essa experiência para frente. Você pode ser um canal que Deus vai usar para impactar pessoas nessa geração. Para isso, precisamos saber os valores. Valores do mundo e valores do reino. Um guerreiro, ele se prepara antes de entrar numa guerra. E por que tantas pessoas têm perdido? Porque não estão preparadas. Porque não têm investido tempo, não têm se debruçado nas Escrituras.
Valores do mundo versus valores do reino. O mundo valoriza o ter e o parecer. Para Deus, o que é mais importante? Deus, Ele olha o nosso interior. Ele olha para dentro de você. Ele vê dentro de você. As pessoas do mundo valorizam nossas posses e bens, nossa posição social, o qual sobrenome temos. As pessoas religiosas reparam no jeito como nos vestimos, nos nossos usos e costumes, mas tudo não passa de aparência. Por quê? Porque Deus olha o nosso interior, ou seja, o nosso coração. Deus, Ele olha o nosso caráter. Qual o caráter que nós temos tido no meio da sociedade? Qual o caráter que nós, que somos sacerdotes, pais de família, temos tido? Qual o caráter que as mulheres têm tido? Auxiliadoras, adjuntoras. Qual o caráter? O mundo relativiza a verdade, o que Cristo falou a respeito da verdade. O mundo, ele vai relativizar, mas nós sabemos o que é a verdade. Nós sabemos aonde nós precisamos investir e o que nós temos que investir. Nós temos investido na verdade, porque a Bíblia vai nos falar que a palavra de Deus é a verdade. Ele é a verdade. O nosso Senhor e Salvador é a verdade. Aqui, talvez alguns pensam que somos presunçosos por crermos na verdade, mas Cristo se tornou a verdade para nós, porque de fato preencheu e deu sentido à nossa vida. Eu posso falar por mim. Um jovem completamente amargurado, triste, envolto de pessoas, mas sozinho interiormente. E após o meu encontro com o Senhor, aquele vazio, aquela solidão foi preenchida com a verdade. Quantos aqui no nosso meio tiveram esse encontro com a verdade, esse impacto com a verdade? E se talvez você está aqui e você ainda não teve esse encontro, eu te aconselho a buscar. Eu te aconselho a se entregar. Eu te aconselho a fazer um autoexame, uma autoanálise da sua vida, fazer uma reflexão íntima e saber se você verdadeiramente teve um encontro com Ele, se você verdadeiramente o conhece, se você verdadeiramente sabe que verdade é essa. O mundo diz que o importante é ver, experimentar e sentir. O que a Bíblia diz sobre isso, igreja? A Bíblia diz que o mais importante é crer. O mais importante é ter fé. O mais importante é você se respaldar na palavra de Deus. Porque o importante aqui é viver pela fé. O fato é que hoje temos cristãos mais sensitivos do que verdadeiramente crentes. A emoção e o sentimento não podem comandar a nossa vida, mas sim a nossa fé. É a palavra de Deus que rege a nossa vida, e não aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho. Eu tenho que crer. E embora os meus olhos estejam me mostrando completamente o contrário, eu preciso permanecer de pé. Mas eu só vou permanecer de pé se eu estiver nele. Eu só vou conseguir prosseguir na minha caminhada se eu estiver enraizado na videira verdadeira. A Bíblia diz que nós somos os ramos e Ele é a videira verdadeira. Nós só vamos vencer se nós entendermos isso.
O mundo diz, o importante é ser feliz. A Bíblia diz que o importante é obedecer a Deus. O importante é obedecer a sua palavra. O importante é viver a palavra de Deus. Ainda que você seja perseguido, ainda que você seja injustiçado, ainda que você seja rejeitado, humilhado, ainda que você seja decepcionado, obedeça ao Senhor, obedeça a Deus. Segundo a Bíblia, a felicidade vem somente pela obediência a Deus. A felicidade somente vem quando nós entendemos e compreendemos que precisamos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Qual a conclusão de tudo isso, pastor? A conclusão de tudo isso é que crises existenciais como depressão, violência, desagregação familiar, falta de amor, egoísmo e etc. Tudo isso encontramos neste mundo. O mundo está confuso e perdido. Portanto, assimilar e reproduzir o modus operandi do mundo vai contra os valores e princípios da fé cristã. Podemos ser agentes de salvação neste mundo perdido. Basta estarmos dispostos. Então, o Senhor Jesus conta conosco. O Senhor Espírito Santo conta conosco. Para quê, pastor? Para sermos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja de pé, em nome de Jesus.